Gênesis capítulo 26. Vou tentar resumir aqui o máximo possível. Isaac na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Versículo 5, por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha para o bispo França. Olha para mim, por favor, toda a igreja. A Bíblia diz assim logo no começo: sobrevindo fome na terra, como nos dias de Abraão. Isaac, ele era casado com Rebeca. Isaac tinha animais, gado. Isaac tinha família, filhos, servos e servas. E sobreveio fome. A fome na terra é quando não chovia, a terra ficava seca e a terra ficava estéril. Olha para o bispo França e ajude o bispo França, por favor, que eu não entendo muito de terra não. Uma terra estéril, se plantar, colhe. Se plantar, acontece o quê? Morre a semente, ou seja, perde a semente, correto? Uma terra estéril, se plantar, perde a semente. Isaac estava numa terra estéril. O que Isaac pensou? Eu vou para o Egito, porque no Egito eles têm estoque de comida. O comércio do Oriente Médio era tudo regido pelo Egito. Você iria deixar sua família morrer de fome? Isaac, ele tinha filhos, esposas, servos, gado para sustentar. Ele pensou, vou para o Egito. O que ele fez? Passou antes na terra dos filisteus, falou com Abimeleque, rei dos filisteus, e disse: e aí, vamos para o Egito? Só que Abimeleque tinha estoque de comida também. Abimeleque já tinha um estoque de comida para o seu povo, para os filisteus. E Abimeleque disse: não, eu não vou para o Egito, porque eu tenho aqui um estoque de comida que dá para o meu povo. Então os filisteus tinham comida por mais um tempo, por mais um ano. O Egito tinha comida, tanto para os egípcios como para comercializar. Os filisteus não tinham comida para comercializar, os filisteus tinham comida para eles, para o povo dele. E Isaac tinha comida? Não, nem para ele, nem para o povo dele e nem para comercializar. Isaac tinha que descer para o Egito, porque no Egito ele ia conseguir comprar comida. Na terra dos filisteus, Isaac não ia conseguir comida.
Porque os filisteus não tinham comida para comercializar, tinha comida para eles em estoque. Deus fala com Isaac e diz a ele: Isaac, não desças para o Egito, não vá para onde tem fartura, não vá, eles têm comida sobrando lá, até comida para comercializar, para vender, mas não vai lá. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e cumprirei a promessa que fiz ao teu pai. Abençoarei a ti e a tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você e da sua família. E Deus deixou bem claro, gente, aos olhos humanos é loucura. Eu quero que você entenda isso. Imagine uma pessoa doente, precisando de um hospital, e na cidade que ela está não tem hospital, e ela diz: eu vou para Salvador porque lá tem hospital. E aí Deus aparece para a pessoa e diz: fica aí na tua cidade, aonde não tem hospital, obedece a minha palavra e eu serei contigo. A pessoa precisando de um tratamento, de remédio, de injeção, precisando de uma cirurgia, e a pessoa não vai para o hospital porque Deus mandou. Isso é, humanamente falando, é loucura. Foi o que Isaac passou por isso, só que com comida. A terra que ele estava era estéril, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha o que comer. O único lugar que ele podia comprar comida era o Egito. E Deus falou: fica onde eu te disser, não vá para o Egito. Deus falou claramente para Isaac aí no versículo 5, se eu não me engano, porque Abraão fez o quê? Pronto. Isaac já tinha uma referência. Olha para o Bis França. Abraão foi próspero? Foi. Abraão foi abençoado? Abraão realizou o sonho dele? Realizou, de ser pai. Abraão tinha servos e servas? Abraão venceu a fome? Tudo por quê? O que está escrito no versículo 5? Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Deus estava mostrando, sabe o que para o Isaac, meu amor? Deus estava falando para o Isaac o seguinte: eu fui com teu pai, abençoei o teu pai, honrei o teu pai, porque o teu pai, Isaac, obedeceu a minha palavra. Igreja, por favor, me diga, aonde está o segredo da bênção? O segredo da bênção está na obediência. Obediência à palavra de Deus. Isaac, ele poderia questionar: Senhor, eu até queria obedecer, mas eu tenho uma esposa. Qual é o marido que vai ver a esposa passar fome e não vai lutar para dar de comer para a esposa? Outra, eu tenho filhos. Qual é o pai que vai ver o filho passando fome e não vai lutar? Você liga a televisão, tem homens que em pleno século 21, ele entra no mercado e rouba até comida, vai preso por um bife que roubou, um saco de arroz que roubou. Por quê? Porque ele disse: meu filho estava passando e eu não tinha que dar de comer. Ele entra até para roubar. Sabe o que é isso? Nenhum pai aceita ver o filho passar fome. Os filhos de Isaac estavam passando fome. A esposa de Isaac estava passando fome. O povo de Isaac, o povo de Israel estava passando fome. E o único lugar que tinha comida era o Egito. Deus falou: Isaac, fica na terra que eu te mostrar. Fica na terra estéril, que eu vou ser contigo aí. O segredo está na obediência. O problema é que o ser humano, presta atenção. O ser humano, quando se vê em aperto, quando se vê na dificuldade,
ele não quer obedecer a palavra de Deus, porque o caminho de Deus é difícil. A Bíblia diz que a porta de Deus é a porta estreita e apertada. Quando o ser humano está num aperto, ele não quer fazer o que a palavra manda, não quer obedecer a palavra de Deus, porque o caminho de Deus é difícil. A pessoa quer fazer do jeito dela, é aí que o ser humano perde a bênção. Você pergunta para o homem: rapaz, por que você adulterou? Por que você traiu a tua mulher? Sabe o que ele fala? Não, meu casamento estava difícil, meu casamento estava frio, a minha esposa já não tinha relação comigo, e aí eu acabei adulterando. Meu irmão, o que está na palavra de Deus? Não adulterarás. Está passando a crise no casamento, aguenta firme. Ora, jejua para matar a carne. E é na obediência, na fidelidade, que Deus vai honrar o teu casamento. Só que a pessoa quer fazer do jeito dela. Não é mais fácil se satisfazer adulterando. Aí perde a bênção. Aí que o casamento vai para o beleléu, vai por água ralo mesmo. Por quê? Porque a pessoa, em vez de fazer a vontade de Deus, está fazendo a vontade dela. É a mesma coisa, meu irmão, o dízimo. Já a pessoa que ganha mal dá para ela. A palavra de Deus diz para tirar o dízimo. Aí a pessoa não, já mal dá para pagar minhas contas, ela vai e gasta o dízimo todinho. Quer fazer do jeito dela. E desobedece a Deus. Aí, em vez de ser abençoada, a pessoa acaba se amaldiçoando. Como está em Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Quem está compreendendo o que o bispo está falando? O segredo é a obediência. Isaac, teu pai obedeceu e foi honrado. Então Deus estava falando para ele: se você obedecer, você vai ser honrado. Versículo 12. Semeou, ou seja, plantou Isaac naquela terra. A terra era o quê? Estéril. Isaac plantou na terra estéril, e ainda onde habitavam os filisteus. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Por que Deus o abençoava? Ele obedeceu. Gente, eu não posso ser hipócrita. Eu odeio hipocrisia. Se eu falar para você que eu entendo alguma coisa de plantação, é mentira do Satanás. Eu nasci na cidade grande, nasci na capital, São Paulo. Sou paulista. Minha família é pernambucana. O sangue pernambucano está aqui, nordestino. Mas eu sou paulista. Eu não sei como é que é, mas o pouquinho que eu entendo, quando você planta uma árvore, ela vai germinar, vai ter a fase da infância, adolescência e adulta. Para ela se tornar adulta, demora de 3 a 4 anos para ela começar a dar fruto. Depois de 3, 4 anos, aí sim, todo ano na época dela vai dar fruto. Exemplo, tem a época do jambo, tem a época da manga, tem a época do abacate. Rapaz, tem a época da mexerica, eu sou apaixonado. Tá bonita hoje, hein? Toda arrumadinha, rapaz. Tem a época da mexerica pocã. Eita, mexerica pocã, aquela grandona. Existe época, ou seja, cada ano na época dá o fruto. Mas para a árvore começar a dar fruto é de 3 a 4 anos. A Bíblia diz que Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu 100 por um. Você sabe o que é 100 por um? 100 por um significa que a cada uma árvore deu 100% de fruto. Então é 100
por árvore, por uma árvore. 100% de fruto por uma árvore. É 100 por um. Não. 100%, não é 100 frutos. 100% em cada árvore. Gente, nenhuma árvore dá 100% de frutos. Se você for numa árvore, sempre vai ter um galho, um ramo, que não deu fruto. A árvore pode estar repleta de frutos, mas sempre tem um galho que está ruim. Mas as árvores de Isaac, todos os galhos, todos os ramos produziam frutos. Era 100% de fruto. Com certeza Isaac dava para o seu povo comer e começou a comercializar os frutos. Começou a vender porque tinha fome na terra. Isaac era um empreendedor, ele começou a comer, dar para o seu povo e começou a vender para os outros povos. O que aconteceu com Isaac? Versículo 13, leia comigo. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Ele colheu 100% de fruto no mesmo ano. Humanamente falando já é impossível. E isso aconteceu porque está escrito aí: o Senhor o abençoava. Então entenda, olha para o Bispo França. Só aconteceu isso porque o Senhor, se não tiver a bênção de Deus, não acontece. João capítulo 3 está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que nós recebemos de bênção vem da onde? De Deus. Todas as bênçãos vêm de Deus. Amém? Aí olha que interessante, versículo 13. Enriqueceu-se o homem, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois de grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Quer saber de uma coisa? Deus está mandando dizer que a bênção de Deus na tua vida vai ser tão grande, que as pessoas vão olhar para você e vão ter inveja. Entenda, a inveja não é de Deus. Ou seja, quem vai ter inveja é quem não serve a Deus. Os filisteus serviam a Deus? A Bíblia diz que eles tinham inveja do povo de Israel. As pessoas que não servem a Deus vão olhar para a gente e vão ter inveja. Aí é quando elas vão buscar qual o seu segredo. Aí você vai falar assim: o meu segredo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu segredo é obedecer o meu Deus. Versículo 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós. Gente, o rei da terra disse para Isaac: Isaac, por favor, saia dessa terra. Por quê? Porque já és muito mais poderoso do que nós. Em um ano, Isaac prosperou tanto que ele ficou mais rico e mais poderoso do que o rei dos filisteus. Isaac chegou lá sem nada, passando fome. Em um ano, Isaac se tornou mais rico e mais poderoso do que o próprio rei. E todo o povo filisteu tinha inveja de Isaac. Tudo isso porque Isaac era abençoado por quem? E Isaac, ele conseguiu ser abençoado por Deus como? Como? Porque obedeceu. Porque obedeceu a Deus. Diga: o segredo está na obediência. O que foi? Essa bênção também nós temos direito a ela através de Jesus Cristo. A bênção de Abraão e de Isaac também é nossa. E no planeta as maiores fortunas estão nas mãos de judeus, o povo mais rico e mais abençoado, por causa dessa atitude de fé e de obediência de Abraão.
Isso é, ó, por causa da obediência de Abraão e de Isaac, toda a descendência deles são prósperas. Entenda uma coisa: se você obedecer a Deus, você, teus filhos, neto, bisneto e a geração que vai vir depois de você, que você nem vivo vai estar mais, todos serão abençoados através da sua obediência. Teu filho hoje está nas drogas ou está no crime, família está destruída, talvez você esteja passando por isso, o casamento está ruim, ou talvez um problema de saúde na família. Através da obediência, todos podem ser abençoados. Só depende de você. Do que? De obedecer. Eu sei que a minha obediência vai abençoar o meu casamento, vai abençoar a minha família e vai abençoar o meu filho. O normal é a mãe e o pai ir primeiro do que os filhos. E a preocupação do pai e da mãe é: o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu não tenho nada, financeiramente falando. O que eu posso deixar para o meu filho? Você quer saber o quê? A bênção de Deus. Quando Isaac estava para morrer, todo mundo conhece a história. Jacó foi lá se fazendo passar por Esaú. Colocou a cabeça e Jacó disse: que Deus te abençoe e te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra. E começou a abençoar, todos sejam abençoados, aquele que te abençoar seja abençoado, o que te amaldiçoar seja amaldiçoado. Isaac passou a bênção para Jacó. E como que foi Jacó? Abençoado. Então entenda, hoje o povo judeu é o povo mais rico. As maiores riquezas do planeta Terra estão na mão dos judeus, por causa da bênção que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, através da obediência. Obedeça a palavra de Deus. Quem quer colher 100% de fruto na sua vida? Então aprenda uma coisa: obedeça, plante a tua semente, receba a autoridade de Deus, tome posse do seu cajado, e através da obediência a bênção de Deus está sobre a sua vida.